E vamos receber o advogado Roberto Bertoldo. Muito bem-vindo, Bertoldo, tudo bem? Bom dia, Adri, Rovai, Felipe, tudo bom? Bom dia, meu amigo. Bom dia. Bom dia. Bertoldo, eu queria começar perguntando sobre ontem foi o prazo das defesas dos denunciados da PGR, né, apresentarem suas defesas no Supremo, e o general Heleno, ele usou o caso do presidente Lula para fazer um pedido para que ele não seja julgado no Supremo Tribunal Federal, seja julgado na primeira instância da Justiça Federal, da mesma forma que Lula, porque ele se coloca aí como um caso muito similar ao lawfare que o presidente Lula sofreu. O que você achou dessa tese da defesa do Heleno de se comparar com Lula e de pedir para não ser julgado pelo Supremo e pelo Alexandre de Moraes? Em primeiro lugar, é um tanto desagradável comentar ou criticar a defesa de colegas. Eticamente fica um pouco impedido. Então, vamos falar a respeito do general Heleno, né, que era um dos maiores críticos, né, do presidente Lula, né? E agora ele, de certo modo, assume um lawfare que foi direcionado ao Lula. Então, quer dizer, é um absurdo, né, o que ele traz em termos comparativos, porque o lawfare se caracteriza por uma guerra judicial para beneficiar os entes políticos e, especialmente na situação do presidente Lula, não havia nenhuma prova, como depois ficou demonstrado. O juiz também era um juiz incompetente para julgar o caso, o juiz do TRF4 igualmente era incompetente para tanto. Então, fica muito claro o lawfare. No caso do general Heleno, ele é um senhor já bastante idoso, né, que infelizmente acabou sendo aproveitado no governo Bolsonaro, né, porque ele aproveitava todo o lixo existente nas forças militares, ele aproveitava pelo que a gente vê, né, tudo que era ruim, tudo que era lixo, tudo que era péssimo, o Bolsonaro aproveitou no governo dele. Então, de um falastrão, o Heleno, que era um grande falastrão, xingava todo mundo, né, virou mocinha, agora dizendo que está sendo perseguido. É uma vergonha. Essas figuras realmente são vergonhosas para o Exército Brasileiro, né? É muito triste a gente ver figuras como essas, esses boina pretas, né? Fazendo delação. Quer dizer, esses caras que são a elite do Exército fazem delação. Eu imagino como o Brasil estaria submetido a que situação caso a gente precisasse desses elementos, né, em caso de guerra, em caso de confronto, porque são os covardes, na verdade, são pessoas da pior espécie, são pessoas horrorosas, humanamente horrorosas, e que não aguentam qualquer pressão. E estão demonstrando isso. Agora, essa comparação que o Heleno faz da existência de um lawfare, essa comparação do presidente Lula é absolutamente improcedente, e eu diria que para ele, não para o advogado dele, porque o advogado dele está no exercício da defesa e vem fazendo, e deve fazê-lo, mas o Heleno é uma vergonha um indivíduo desse, nessa idade, se submeter a uma postura. Eu sempre li minhas defesas, meus clientes muitas vezes leem os argumentos que eu trago nas defesas deles, e num caso como eu não aceitaria uma defesa dessas, porque é absolutamente contrário a tudo que ele falou anteriormente. É vergonhoso o que o Heleno faz. Ele é uma figura deplorável. Felipe ou Vai, vocês querem perguntar? Senão eu tenho uma pergunta aqui. Pergunta você primeiro, Dri, depois eu vou. E eu queria também perguntar para você, já que você falou dessa questão da delação, a defesa do Bolsonaro também, não entrando, né, exatamente, né, nas estratégias dos advogados, mas o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro estava o tempo inteiro detonando a delação do Mauro Cid,
dizendo que ele tinha sido coagido, dizendo que ele fez sob pressão para não ser preso, e ontem o Mauro Cid apresentou a defesa dizendo que jamais, que foi um acordo totalmente justo e tal. Qual que é a sua avaliação sobre isso, né? Essa defesa, essa delação do Mauro Cid, né? Eu diria o seguinte: a delação hoje, no conjunto probatório, envolve o cessamento dessas pessoas todas, Bolsonaro, especialmente do Bolsonaro, carecem do uso dessa delação. Existem elementos de prova muito marcantes, muito fortes, muito robustos, e dispensam a delação. Então, isso é pouco representativo. O que importa é o seguinte: a grande maioria dos documentos obtidos não foram entregues pelo delator. Eles foram objeto de buscas e apreensão naquele rapaz, no Anderson Torres, foram gravações que foram obtidas em telefones. Então, na verdade, o conjunto probatório dispensa a delação. Não vem ao caso e não foi, né? Na verdade, o que aconteceu é que, mais uma vez, Bolsonaro deixou um companheiro ferido no meio do caminho, e, não restando outra alternativa para o coronel Cid, né, ele acabou delatando, mas ele não deu a delação dele deu algumas pistas, mas as provas todas que nutrem, que abastecem a denúncia do Ministério Público são muito mais marcantes, muito mais intensas que qualquer fala do Cid. É dispensável. E ele não será julgado pela delação, ele será julgado pelas provas que foram trazidas à denúncia. E eu acho que tem muito mais coisa para surgir ainda em relação a essa denúncia. Roberto, eu queria entrar num caso específico que é paralelo, mas que eu sempre falei sobre isso aqui, e acabou sendo o único blogueiro a ser denunciado pela PGR, que é o Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente, ditador, o último ditador, o João Batista Figueiredo. E ele não foi nem encontrado. Eu queria saber como é que fica a situação dele. Ele não foi nem encontrado para ser citado, ele mora nos Estados Unidos e tudo mais. Não, extradição. Qual é a situação jurídica dele se ele não for nem encontrado? Ele não é julgado? Ele vai ser citado por edital, cumprido o prazo da citação. Se ele não indicar um advogado, ele será defendido por um defensor público ou por um defensor dativo e segue o processo com a ausência dele, porque ele não pode se furtar, existe a figura da citação por edital, então é feito edital. Ele conhece de todos os fatos, tanto que ele parece que se manifesta ainda, então eles têm conhecimento da existência do processo, pode constituir um advogado, e caso não o faça, o juízo chamará um advogado dativo que poderá fazer a defesa dele. Isso é muito comum, acontece com muita frequência no âmbito judicial. Em caso de condenação, essa extradição, ela passa pelo Departamento de Justiça americano, como eu acho que passa, ou não? Passa só pelo Judiciário americano? Como é que é o trâmite de extradição em caso... basta que o Judiciário americano se envolva, ou o governo Trump, por exemplo, na figura do Executivo, pode protegê-lo? Não, o que acontece é o seguinte: o Ministério da Justiça do Brasil entrará em contato com o Departamento de Justiça norte-americano, mas a decisão de extradição é judicial, não é do Executivo, vamos dizer assim. Então, você não executa uma extradição sem passar pelo Poder Judiciário do país extraditando. Então, ele será comunicado através do Ministério da Justiça a existência de uma potencial condenação, ordem de prisão, será comunicado nos Estados Unidos, que, em tese, teria que cumprir
essa prisão para que o judiciário determine, aí sim, sua extradição para o Brasil. O Poder Judiciário norte-americano vai ter que autorizar. E o Executivo não pode se recusar. O Departamento de Justiça não pode recusar uma ordem do... Não, o que acontece é que... Não pode. Na verdade, ele recebe a ordem, comunica acusado, extraditando, e, na verdade, essa pessoa, né, a pessoa que estaria sendo extraditada, normalmente reage. Eu já fiz situações aqui, já atendi pessoas que foram extraditadas até para os Estados Unidos, e o procedimento é esse. E aí a gente foi a gente recorreu ao STF tentando, essa pessoa não queria ser extraditada, não queria, era um estrangeiro que vivia no Brasil, porque brasileiros não podem ser extraditados, né? Constitucionalmente não existe essa possibilidade. Então, esse estrangeiro tinha uma ordem de prisão, ele acabou sendo preso pela Polícia Federal do Brasil, por ordem por pedido do Departamento de Justiça americano, e nós entramos com um recurso. Então, ele fará exatamente a mesma situação, ele irá recorrer ao Judiciário americano para que ele não seja extraditado, e o Judiciário é que decidirá se ele será ou não extraditado. Muito bem. E, Bertoldo, eu queria também te perguntar sobre essa viagem do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele está há semanas, né, conspirando contra o Brasil e lutando por sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. É o caso de apreender o passaporte dele e caçá-lo por esse motivo? Qual que é a sua opinião? Como você vê um deputado federal está conspirando contra o próprio país? Ontem mesmo, Bertoldo, só para acrescentar, o Alckmin estava discutindo lá as questões das taxações contra do aço e de alguns aspectos com o representante dos Estados Unidos, do governo, e ele foi falar com esse representante para não ouvir o governo brasileiro. Olha, no aspecto, existe uma ausência legal, vamos dizer assim, que trate esse assunto. Então, o Código Penal não prevê não existe um tipo penal que possa abarcar ou abranger esse tipo de conduta como crime. Né? Evidentemente, é um gesto antipatriótico, é um gesto imoral, né? Para não dizer bestial também, né? Porque é uma bestialidade, um negócio fora do comum. Mas no âmbito do Código Penal, eu não vejo enquadramento, né? Aquela medida, eu acho que do Lindbergh, do Boulos também, que pedem um enquadramento dele de atentado à soberania nacional, é incabível, porque o tipo penal do atentado à soberania nacional prevê a situação de uma trama ou de organizar com o país estrangeiro atos de guerra. Então, não é o caso, né? Então, existe uma ausência legal, até bastante apropriada essa pergunta que você faz, que eu acho que o Congresso Nacional deveria se debruçar sobre situações como tal, para criar um mecanismo legal que possa coibir esse tipo de movimento. No Brasil não existe o crime de conspiração, que é outro crime que também a gente não... É um crime que não está cobertado. A gente fala, conspiração. Não existe a figura desse crime no Brasil, e a gente absorve isso do direito norte-americano. A gente vê muito e se repete muito, e a gente não consegue fazer esse enquadramento. Então, existe uma ausência legal, no meu entendimento, que possa atingir. O que existe aqui, no caso, é um movimento no âmbito do Congresso Nacional, de Conselho de Ética, que seria absolutamente cabível, mas aí a consideração do Conselho de Ética, historicamente, que a gente tem, de decisões que não são técnicas, são políticas, né? Então, aí tem que se ver
desde o movimento do presidente que encaminha essa questão para o Conselho de Ética ou não. Mas no meu entendimento, aí sim, seria uma espécie de falta de decoro, algo absoluto, porque é imoral o que ele está fazendo, né? É vergonhoso, mas sob o ponto de vista penal, judicial, não entendo que isso ocorra. Em relação, talvez a gente conseguisse enquadrar como obstrução de justiça. E o crime de obstrução de justiça, no momento em que ele busca coagir o ministro Alexandre de Moraes e a Suprema Corte em decisões através de movimentos que ele faz nos Estados Unidos, talvez a gente conseguisse enquadrar, mas demandaria a gente gerar prova, a gente construir, a gente não, o judiciário levantar as provas necessárias para que ele fosse criminalizado por essa conduta. Senão a gente vai, infelizmente, ter que esperar que o Congresso Nacional o faça. Essa gente, os Bolsonaro, eles cresceram na vida mentindo e não tendo vergonha. Eu tenho muita vergonha, assim, falar algo errado aqui, de cometer algum erro, de errar no português, enfim, eles não têm vergonha nenhuma. Então, o que ele está fazendo é um ato desavergonhado, é um ato sem vergonha de ir fora do Brasil e fazer um movimento. Ele cria uma narrativa, ele fica na mídia, ele dá a impressão, ele alimenta o gado, né? Ele sabe que isso não vai acontecer, ele sabe que o Congresso americano não vai tomar essas medidas, né? Ele sabe que o secretário de Comércio, que foi a pessoa que esteve ontem com o vice-presidente Alckmin, não vai ouvi-lo. Os Estados Unidos vão tomar as decisões, não pelo que o Eduardo Bolsonaro fala. As decisões do governo americano são exclusivamente de natureza comercial. É um ganha-ganha para eles. Se eles estão ganhando, eles farão. Se eles não estão ganhando, não farão. É diferente do Brasil, quando negocia, por exemplo, valores de energia com o Paraguai, e muitas vezes a gente avalia também questões de natureza geopolítica, em que, puxa, tenta baixar o valor, tenta ajustar, observa a situação econômica do país naquele momento, observa a necessidade da população local. Então a gente tem um sentimento mais, como eu posso dizer, mais humano em relação a essas questões. O norte-americano não está nem aí. E o Trump, pior ainda, né? Eu tenho bastante lida, vamos dizer assim, com o governo chinês. E a gente, uma vez, numa conversa com uma pessoa bastante graduada na política chinesa, ele me dizia o seguinte, que ele tem mais medo até dos democratas do que dos republicanos, né? Porque os republicanos, você sabe que eles são tratores, né? Eles passam por cima, eles invadem e tal. Os democratas fazem a mesma coisa de forma escondida, mas na verdade o comportamento norte-americano é para ganhar dinheiro. Então, onde eu estou ganhando espaço, dinheiro, minério, recursos naturais, aonde eu estou ganhando posicionamento, né? E é isso que eles fazem. Então, não é o Eduardo Bolsonaro que é um fritador, seria nos Estados Unidos no máximo um fritador, nada contra o fritador de hambúrguer, mas seria um fritador de hambúrguer no McDonald's, né? Então ninguém ouve o cara, até o inglês dele é precário, né? É macarrônico, o inglês que o Eduardo Bolsonaro fala. Então ninguém ouve o Eduardo Bolsonaro. Mas ele é um grande falastrão, ele sabe fazer barulho, ele faz barulho, e é disso que os Bolsonaro vivem desde sempre. Infelizmente, o Bolsonaro era uma figura única, que acabou trazendo os filhos, que copiam o comportamento dele. O Flávio tem uma conduta aparentemente mais afável, mas os demais não têm vergonha nenhuma de sair gritando, botar uma melancia na cabeça, de fazer graça, de cometer crime, de fazer de tudo. Nenhum deles. A própria Michelle não tem essa vergonha, né? Você lembra quando o ministro foi confirmado, o ministro André Mendonça como ministro do Supremo Tribunal Federal, aquela palhaçada que a Michelle Bolsonaro fez de sair falando uma língua
uma língua inexistente, né? Aquilo lá deveria virar um meme, e uma figura daquela deveria ser internada. Com todo respeito aos internados, a Michelle deveria ser internada por algum desvio, porque ou por falta de vergonha. Né? Agora, você falou que não existe o crime de conspiração, é isso mesmo, Bertoldo? No Brasil, não. Não existe esse crime. Nos Estados Unidos, é previsto em alguns códigos penais, e em especial o mais conhecido é o norte-americano. Então você tem, na legislação americana, você tem essa previsão. No Brasil, você não tem essa previsão. Então eu acho que a gente deveria se debruçar para esse tipo de conduta. E a conspiração não é só internacional, a conspiração acontece aqui, né? O que aconteceu no caso da Lava Jato foi conspiração, evidentemente foi conspiração. Houve participação, e até com participação estrangeira, né? Houve uma conspiração envolvendo o Moro, Dallagnol, a equipe da Procuradoria, que fazia parte daquela palhaçada, outros envolvidos, advogados, seguramente. Então, foi uma conspiração que derrubou e levou, que auxiliou a derrubada do governo Dilma, né, e que tirou o presidente Lula tirou a candidatura do presidente Lula e permitiu que o Bolsonaro se elegesse. Isso aí foi uma legitimamente conspiração, mas ninguém fala isso, porque não existe dentro do Brasil tipo penal da conspiração. Eu acho que a gente devia se debruçar nisso. Eu acho que deveria mesmo. Com esse Congresso, o modelo que a gente vive hoje, acho difícil, mas eu acho que a gente deveria se debruçar num estudo, se aprofundar num estudo, buscando proibir esse tipo de conduta. Assim como a gente também não possui uma legislação, me parece que só a França saiu na frente e lançou isso, que cria controles de controle do lawfare. Existe no Brasil um projeto de lei que hoje corre no Senado, salvo engano, com a relatoria do Rogério, lá de Sergipe, o senador Rogério, puxa, fugiu o nome, meu amigo, inclusive, excelente senador. Rogério de Sergipe? De Sergipe. O Rogério, é que eu chamo ele de Rogério. É o Rogério, oh meu Deus. É o Rogério, que não é o Correia. Carvalho. Rogério Carvalho, grande Rogério Carvalho, um senador excepcional. Então, existe um projeto da relatoria do Rogério Carvalho no Senado que trata do controle ou do mecanismo de controle que não permitam o lawfare. Não existe lawfare sem a conspiração. Então, quem sabe tratar, até é uma boa ideia. Vou pedir para desenvolver um estudo nesse sentido para que se converse com o Rogério Carvalho, para que a gente, quem sabe, inclua até isso dentro desse projeto de lei. Chamar outros juristas, né, pessoal da academia, aí, porque fazer lei não é uma coisa simples, né, porque quando a gente cria um instrumento legal, é só depois de criado que a gente percebe, né? Você pega esse crime de atentado à soberania nacional, ele foi, na verdade, ele foi modificado com o encerramento da Lei de Segurança Nacional, no ano de 2021. Então, não existe nenhum julgamento, não existe nenhum processo de atentado à soberania nacional que tenha acontecido de 2021 para cá, e também acho que não houve, mesmo na Lei de Segurança Nacional, acho que ninguém foi processado por isso. Então não existe jurisprudência, não existe debate a respeito dessa lei, não existe debate sobre a abrangência dessa lei, e isso precisa ser objeto de um aprofundamento. Então, esse caso, voltando ao caso do Eduardo Bolsonaro, mesmo que a gente quisesse classificar, eu acho que não é cabível a classificação como crime de atentado à soberania nacional, pela forma da redação do tipo penal,
eu acho que não é cabível, mas eu acho que o judiciário, se fosse no caso, o Sérgio Moro já teria prendido um adversário por isso há muito tempo, né? Mas como a gente tem hoje o direito está sendo exercido com responsabilidade pelo Supremo Tribunal Federal, e não poderia ser diferente, ao contrário das fake news, né? O Alexandre de Moraes é muito cuidadoso, ele não tem, ao contrário, ele não tem ultrapassado os limites, ao contrário do que as pessoas dizem. O ministro Xandão, como o chamam, tem sido muito cuidadoso, a equipe dele é cuidadosa, é demorada. Eu mesmo tenho pedido tem um caso de pedido meu, pessoa física, Roberto Bertol, que o ministro não despachou ainda. E ele avalia, não é assim. Porque eu gostaria de ingressar nesse processo como assistente de acusação no processo que envolve a ABIN. Eu fui investigado pela ABIN, eu fui perseguido pela ABIN. E eu entrei com esse pedido. E seguramente o ministro ainda não está convencido de que deve me dar essa oportunidade de ser assistente de acusação. E não me respondeu ainda. Bertoldo, olhando as defesas aí dos acusados, dos processos que chegaram, que foi divulgado entre ontem e hoje, você acha que pode vir mais delação por aí? Eu acho que sim. Eu espero que sim, e torço para que venha mais delação. A partir do momento que as pessoas perceberem, porque na instrução criminal, o que vai acontecer agora? Agora será acolhida ou não a denúncia, né? Com base nisso, o ministro Alexandre de Moraes e a turma do STF responsável pelo caso vai acolher ou não vai acolher a denúncia, seja individualmente ou seja sob grupo de pessoas. Então, nesse contexto, uma vez acolhida a denúncia e iniciada a instrução criminal, a chamada de testemunhos poderá levar, durante o transcurso dessa instrução criminal, a identificação de outros culpados. As testemunhas podem contar outras coisas que irão complicar a vida de A, B ou C, e esse A, B ou C poderão, ao longo da instrução, a qualquer momento da instrução, ele pode se colocar à disposição para fazer um acordo de colaboração. Então, acredito que sim. Por outro lado, tem o seguinte, que pouca gente viu na denúncia. Eu vi porque um advogado de uma das partes acabou me consultando, tecnicamente me consultando, e ele me chamou a atenção por um detalhe. Na denúncia, a denúncia não deixou todo mundo de fora, não. Os que não entraram agora na denúncia foram colocados em notas de rodapé como possivelmente sendo processados ou objeto de outras denúncias que virão. Então, tem o caso do argentino, que fez tem o argentino que fez um laudo e foi usado para dizer que a delação, que a eleição teria sido fraudada. Especificamente com relação a essa pessoa, é citada, e depois eu fui verificar que muito provavelmente deverá ser aberto um processo contra ele de forma vindoura. Então, eu acredito sim que novas delações virão. Acredito muito nisso. Bertoldo, agora que foram apresentadas as defesas, qual que é o próximo passo? Esses julgamentos devem começar quando? Dá para traçar aí, na sua expectativa de calendário, o que a gente pode aguardar aí, os próximos passos? Eu acredito, eu não sei se de pedidos que eu não me debrucei em todas essas defesas. Eu vi um pouquinho pela imprensa e não vi a defesa de cada um deles, mas acredito que em 10 dias
Supremo estará apto a 10, 15 dias no máximo, apto a decidir se acolherá a denúncia de todos os acusados e tornará cada um deles réu, ou se não. Então, eu acho que em 15 dias, e é importante que se diga o seguinte, não necessariamente o conjunto de todas as pessoas serão a denúncia do conjunto de todas as pessoas será recebido como denúncia, será recebida. Poderá alguém eventualmente não ser por todos os crimes que estão sendo imputados. Então, eu acredito que 15 dias é um prazo suficiente para o Supremo Tribunal Federal colocar em julgamento o acolhimento da denúncia. E também acho que pelos elementos, pela qualidade do trabalho da PGR, eu acho que todos eles serão. Acho que a denúncia vai ser acolhida, e acho mais, por unanimidade. Não haverá nenhum voto contrário, porque a denúncia, aí sim, essa eu me debrucei, estudei ela profundamente. Poucas vezes eu vi uma denúncia tão bem elaborada, mas muito bem elaborada. O procurador Paulo Bonet ele sem dúvida nenhuma merece todos os cumprimentos, porque ele e a equipe dele, porque é muito bem elaborada a denúncia. Então não há como escapar dela, por maior que seja a defesa. Eu não gostaria de ser advogado de nenhum desses réus por uma razão. Eu acho que o maior prêmio que um advogado tem, né, é obter a inocência, a absolvição do seu cliente. Aqui eu acho que o maior prêmio que os advogados poderão ter são penas menores. Então é muito difícil você pegar casos em que você não vai conseguir absolver o teu cliente. Você vai conseguir em vez dele pegar 15 anos, ele vai pegar 8 anos. É horrível. Para a gente, mas às vezes você pega casos que são assim, que você não consegue, você não vai conseguir a absolvição, mas você vai conseguir, aí é a função do advogado, em casos assim, é conseguir a menor pena possível. Uma pena justa, né, pelo menos, né, uma pena justa para esses caras seria coisa... Eu fiquei com pena justa... Tem que ter defesa, né? Mas eu assisti no final de semana aquele documentário do Maníaco do Parque. Cara, e as advogadas defendendo o Maníaco do Parque, sempre mulher, né? Duas deram entrevista, uma que no passado, durante o julgamento, e agora uma que está acompanhando ele até agora, porque ele pode ser solto em 2028. Eu falei, poxa, imagina você, mulher, ser advogada do Maníaco do Parque, né? Daquele... Mas é a função... Fiquei pensando, né? Madri, é a função e o propósito heróico do advogado nesse sentido. É mais ou menos como você, como jornalista, ou vai como jornalista, receberam uma informação. Às vezes você passa pelo dilema de eu dou essa notícia ou eu não dou essa notícia, né? Mesmo que você tenha certeza da notícia, você passa por isso. Eu, quando estive preso, eu soltei algo em torno de 78 pessoas. Eu fiquei muito tempo preso, sequestrado pelo Sérgio Moro. Então, fiquei preso em locais com muita gente. E, por bem, eu era buscado, o cara preso não tem o que fazer. É interessante, porque o cara o tempo não passa. Em 2 anos, o tempo não passa, não tem livro que você possa ler, não tem nada, né, que passe o tempo. Então, eu fazia habeas corpus para pessoas que eu acreditava que mereciam o meu trabalho. Então, eu manualmente fazia habeas corpus e todo dia mandava para o meu... E eu liberei 78 pessoas. Mas uma coisa eu não fazia. 78 pessoas. Eu saí aplaudido do presídio, eu estava num presídio com 2.000 pessoas, é coisa de filme. Um dia eu vou escrever um livro a respeito disso. Você tem que escrever um livro. Eu vou escrever, eu sempre digo que vou escrever, mas nunca me sobra tempo e
Esses dias meu filho falou, poxa, eu falei, eu não faço isso por causa dos meus filhos. Aí meus filhos falaram, pô, eu nunca pedi para você não escrever, então eles me liberaram, eu vou escrever. Mas não sei quando. Agora, de todo modo, quando eu tinha uma coisa que eu não conseguia fazer. Eu não trabalhava para pedófilo. Eu não conseguia fazer. Né? Eu não tenho alma tão nobre assim para poder fazer uma defesa. Eu não conseguia. E até ocorreu o fato de um cara trazer o processo dele até mim. E a hora que eu vi as fotos, eu vi uma foto, putz, eu falei, olha, então é muito difícil. Isso que você está falando, Drita, o advogado tem que fazer, tem que defender. Você pega o caso do advogado Bolsonaro, é um grande advogado, que assinou um manifesto, né? Ele está exercendo o papel dele, a gente tem que respeitar, né? Tem que respeitar muito, porque ele está sendo muito advogado. O advogado tem esse dever e ele cumpre no sistema de justiça esse papel, é que a justiça se realize, seja pela absolvição, seja por uma pena justa, seja pelo que for. Então, a gente que é advogado de verdade, e o Vilardi é um advogado na origem, no sangue, ele tem toda essa qualidade, e a gente deve respeitar isso. Uma vez que ele assumiu a causa, ele vai fazer o melhor pelo Bolsonaro e deve fazer o melhor pelo Bolsonaro e tem que fazer o melhor e vai fazer o melhor possível, né? Eu acho uma luta muito inglória para ele, mas muito difícil para ele. Mas ele cumpre o papel dele e ninguém pode criticá-lo porque ele está exercendo a essência da advocacia. Você tem que cumprir o papel, você é partícipe da realização da justiça. O advogado não é apenas um defensor, caso de acusação, um acusador, né? O advogado ele faz parte do conjunto do sistema de justiça, assim como a promotoria, a procuradoria faz, o juiz cumpre seu papel. Se não existir o advogado, não existiria a justiça. Muito bem, muito obrigado, doutor Bertoldo. Sempre um prazer conversar com Vossa Excelência. Exatamente. Espero encontrá-lo em breve pessoalmente, né? Verdade. Você tem que vir a Brasília. Você e a Adri tem que vir a Brasília. São meus convidados aqui, serão bem recebidos. Tem muitos elogios aqui para o Bertoldo. A Rosângela, sou sua admiradora, parabéns, Fórum Bertoldo, parabéns, Bertoldo. Tem uma legião de fãs aqui na comunidade da Fórum. Bertoldo tem que vir para Santos. Também, Bertoldo, será bem recebido aqui em Santos. Comer um peixe aqui. Não, aceito o convite. Já cruzaram com o Neymar aí ou ele não anda pelas ruas, ele só anda de helicóptero? Quem cruza com o Neymar é o doutor Marcos Caseiro, vamos apresentar o Marcos que é vizinho dele lá no... É mesmo? Pessoal, bom dia. Que bacana. Eu vou me despedir, então. Obrigado mais uma vez. E Marcos, sucesso também. Abraço para vocês. Tchau, tchau. Abraço.